benefícios da leitura para a sua vida e para o teu cérebro. Fica comigo aqui até o final. Eu tenho certeza que eu vou falar coisas que você não sabe ainda sobre os impactos da leitura para a tua vida. Então vamos lá, se você ainda não me conhece, eu sou Sheila Mouchans, eu sou psicóloga clínica, trabalho há mais de 20 anos impactando milhares de vidas, entre pacientes convencionais e atletas de alta performance. E sim, eu trabalho com meus atletas com a leitura também, né? Porque não, ela é muito importante. Ela faz muita equalização das nossas emoções, da nossa ansiedade, do nosso mental. Mas espera lá, já tô dando spoiler aqui do vídeo? Não. Vamos lá, desde o começo então. Aproveita, já me segue, se inscreve no canal e depois eu quero que você comente o que você achou desse vídeo, se trouxe inovação para você ou não, mas eu gostaria muito que você comentasse. Dicas então dos impactos, orientações dos impactos da leitura para a sua vida. São muitas mesmo para aquelas pessoas que não gostam de ler, que estão começando a ler, já tem impacto. Vou começar a contar algumas delas para vocês. A primeira, que eu acho que é a mais básica e a mais simples de todas elas, é que vai aumentar o seu repertório da língua que você está lendo. Se você está lendo em português, vai aumentar o seu repertório da língua portuguesa. Você vai escrever melhor, você vai falar melhor, você vai se expressar melhor e tudo isso vai te tornar uma pessoa mais preparada, né? Ou para o emprego melhor, ou para relações melhores, para você dar uma aula, para você dar uma palestra, para você dar um curso, para você se comunicar. Se você for Uber, né? Você está se comunicando melhor com seus clientes. Se você for professor, vai se comunicar melhor com seus colegas, com seus alunos, enfim. Os ganhos para o seu repertório de língua portuguesa são múltiplos, só do fato de você ler. Tá? E aí, não importa muito o que é que você está lendo, desde que seja uma leitura boa, né? Se você for ler alguma coisa que tem um conteúdo péssimo, vamos dizer, uma escrita péssima, mesma coisa, você vai absorver essa língua portuguesa péssima ou, vamos dizer, desviada do que deveria ser o normal. Então, veja lá, só da leitura, então, você já tem um repertório de linguagem, de escrita e de expressividade um pouquinho melhor, de qualidade. Primeiro ganho. Segundo ganho para sua vida, quando você está lendo, você consegue fazer um descolamento da realidade externa. Mesmo que esteja com algum barulho externo, você está no metrô, você está no ônibus, né? Você está num ambiente mais barulhento, um shopping, não tem problema. Em algum momento você vai fazer esse descolamento da realidade. Você vai entrar na realidade da leitura. Vamos dizer, uma realidade suplementar, uma realidade secundária. Quando você consegue fazer esse descolamento da realidade, mesmo que por 5 minutos, 10 minutos, aquilo já te proporciona um relaxamento, uma descompressão da sua mente. E isso é muito poderoso, porque é como se fosse um estado meio que meditativo. Você sai do aquele aqui agora, de uma percepção super tensa às vezes, de barulho, de movimentos, de situações, ou mesmo de você própria, né? E você vai para a realidade da leitura. Então essa descompressão de realidade, ela causa um efeito mágico de relaxamento. Às vezes, muito mais poderoso do que dormir 5 minutos, às vezes muito mais poderoso do que ouvir até uma música clássica. Então esse efeito é muito bacana. Não importa se 5, 10, 15 minutos de leitura, você vai tender a fazer esse descolamento. Vamos para o próximo ganho. Outro ganho fantástico é para o seu cérebro. Quando a gente lê, a gente faz uma estimulação neurológica diária que vocês não fazem ideia. O movimento dos olhos, principalmente quem lê falando, eu sempre recomendo que leia falando, mesmo que você somente balbucie e você fale muito baixinho. Você está fazendo estimulação de várias áreas do seu cérebro. E isso é um preventivo incrível contra doenças degenerativas neurológicas. É um preventivo, por exemplo, enorme contra o Alzheimer. Então, simplesmente pelo seu ato de ler uma revista, um jornal, uma coisa na internet, um livro impresso, um livro no Kindle,
qualquer leitura já está te ajudando, o hábito, né, da leitura já está te ajudando nessa prevenção desses danos, dessas degenerações neurológicas como o Alzheimer. Gente, se você sabe disso, olha que remédio gratuito, sem nenhum efeito colateral, que é a leitura. Como você não vai tomar esse remédio? Eu tomo esse remédio todo dia, eu adoro. Então, inclusive, se você não sabe, eu tenho um clube de leitura terapêutico que acontece todas as quartas-feiras pelo Google Meet. Ele é um grupo VIP, então tem que se inscrever, tem todo um protocolo aí, mas é super fácil. Só você me procurar, aqui embaixo tem o link, é só você me procurar, a gente conversa. O que acontece? A gente lê juntas. Toda quarta-feira a gente lê mesmo o livro, a gente leu 6 livros juntas já, o grupo acabou de fazer 1 ano. E é uma delícia, porque a gente lê, a gente comenta, eu faço algumas reflexões muito dentro da psicologia, dentro do autoconhecimento, sobre os conteúdos lidos naquele momento. A gente ri, a gente chora, a gente faz amizades, enfim, é uma maravilha. É por isso que se chama Clube do Livro Terapêutico. O grupo chama Vem Ler Comigo. Então, a leitura como um hábito, a leitura inclusive conjunta, a leitura falada, né, todas essas orientações que eu estou passando, elas mexem com a gente de uma maneira que vocês não fazem ideia. Os ganhos são enormes para a nossa vida social, para a nossa vida cognitiva, para a nossa vida psicológica, para a nossa vida neurológica. A gente troca. Então, você lê um livro, aí você descobre que aquela pessoa leu aquele livro, você conversa com ela sobre aquele livro, fez uma conexão. Então, a leitura, ela traz benefícios que são, assim, absolutamente incríveis. Pensa só nessa prevenção de dano degenerativo neurológico para você. Olha, só essa daí já tá valendo por 1 milhão de coisas. E pensa naquela outra dica que eu te falei, que a leitura pode melhorar a sua língua portuguesa, a sua expressividade. Melhorando a sua expressividade, às vezes você consegue um emprego até melhor. Então, vejam quantos múltiplos ganhos a gente começa a ter a partir da leitura. Vamos mais um pouquinho. Dependendo do conteúdo que você está lendo, aquilo faz você olhar para dentro e refletir sobre as suas questões da vida. Por exemplo, nosso último livro, a gente terminou de ler O Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro muito intenso, de drama. É uma história real que aconteceu com Viktor Frankl, que passou pelos campos de extermínio, pelos campos de concentração na Alemanha. É uma história extremamente triste, nós choramos muito juntas, mas ali no livro ele está falando sobre o sentido da vida e a logoterapia, que foi um método de psicoterapia que ele, como psiquiatra e psicólogo, desenvolveu depois que ele saiu do campo, com toda a experiência que ele viveu lá dentro. Então, a leitura, ela faz a gente, essa leitura, por exemplo, ela fez a gente olhar para dentro e falar assim, nossa, qual que é o sentido que a minha vida tem tido? Ou, que sentido eu vou dar para esse acontecimento que teve agora na minha vida? Como que eu vou canalizar isso? Como eu vou interpretar isso? Como eu vou codificar isso? Toda essa reflexão foi advinda da leitura. Então, se você pega um livro muito interessante, um livro muito bem estruturado, ele vai provocar essa transformação dentro de você, mas e se eu ler uma revista Caras, Não tenho nada contra a revista Caras ou qualquer outra revista aí que vocês gostem de ler, mas procurem extrair algum sentido dessa leitura. Procurem tirar algum aprendizado. Aí tá valendo para muita coisa, Então, veja como que essa leitura ela vai tendo muitas funções. E é muito gostoso quando a gente, nas trocas, vê que eu prestei atenção num trecho, você prestou atenção no outro, a outra prestou atenção no outro, e é muito rico essa troca de olhares. Isso também exercita a gente. Por exemplo, a gente pode ter uma visão sobre um determinado assunto e ao ler aquele livro, a nossa visão mudou. Então eu estou falando do quê? Estou falando de ponto de vista, estou falando de filosofia de vida, estou falando até dos nossos preconceitos, e a partir do momento que a gente toma contato com outras realidades através da leitura, a gente muda, a gente se transforma, Não é à toa que tem um jargão grande aí que é a leitura transforma, e ela transforma mesmo. Mesmo para pessoas que não têm o hábito, mesmo para pessoas que não têm rotina. Tem vários vídeos meus aqui no canal que ensinam como que
pode-se ter uma leitura mais prazerosa, mais eficaz, dicas de como ler, enfim, tem bastante conteúdo aqui que eu acho que vale a pena você explorar. Por hoje é isso, eu tentei deixar esse conteúdo mais subjetivo, mais mágico sobre a leitura para vocês. Espero que você tenha gostado. Dê o seu curtir, me segue aqui e logo logo você vai ver que vai ter mais vídeo toda terça e quinta disponível para você. Beijo, até mais!